Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 2. O texto está sendo projetado ali no nosso telão, se você não tem a Bíblia em mãos. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ó Pai, nós queremos te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã, que se dispuseram a estar aqui para ouvir a tua palavra. Que o Senhor agora, Pai, esteja ministrando sobre nós a tua palavra. Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Que a tua palavra mexa com as nossas estruturas, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo ainda continua defendendo dos ataques dos falsos apóstolos. E eles acusavam de pregar a mensagem errada com a motivação errada. Preste atenção. Duas acusações terríveis. A primeira delas, Paulo prega uma mensagem errada. Está chamando Paulo de herege. Paulo prega por motivação errada. Está chamando Paulo de mercenário. Dentro deste contexto é que Paulo vem se defendendo o tempo inteiro. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo continua ainda defendendo o seu ministério. Ele vai até no capítulo de número 7. Ele começa este parágrafo deixando bem claro, primeiro, que ele não prega a mensagem errada. Segundo,
ele não prega com a motivação errada. Porque nós podemos pregar uma mensagem errada com a motivação certa. Nós podemos pregar a mensagem certa com a motivação errada. No caso de Paulo, não, ele diz assim, olha, eu prego a mensagem certa e eu prego com a motivação certa. E ele começa se defendendo, falando que uma das coisas que o motivava é o fato de que ele temia ao Senhor. Ele deixa bem claro isso no verso de número 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor. Temor do Senhor aqui para Paulo é uma profunda reverência por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez e fará na vida dele. Com certeza aqui, Paulo está dando ênfase àquilo que ele tinha dito nos versos anteriores, no verso 10 principalmente, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, Paulo sabia que ele não podia pregar a mensagem errada, que ele não podia pregar com a motivação errada, porque ele sabia que ele teria que prestar contas a Deus um dia. Eu confesso que eu fico extremamente assustado quando eu vejo pessoas distorcendo textos, usando a religião, de certa forma, para lucrar, para ganhar dinheiro. Eu fico pensando, ou essa pessoa é ateu, ou ela não crê em Deus, ou essa pessoa vive de tal maneira que na sua mente ela acha que nunca vai ter que ficar diante de Deus para prestar contas. Não é possível. Mas na mente de Paulo, Paulo estava ciente que ele um dia estaria diante do Senhor e iria prestar contas. Irmãos, imagine as perguntas que eram feitas ao apóstolo Paulo. Por que você apanha tanto assim, Paulo? Paulo, você é louco? Você é mercenário? Paulo, você gosta de dinheiro? Ele responde, não tem nada disso. O que me leva a viver do jeito que eu vivo é o temor, é a reverência, é o fato de que eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele fez na minha vida, lá na estrada de Damasco, eu sei o ministério que Ele me entregou, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, que guardará o meu tesouro até o dia final. Segunda coisa, Paulo deixa bem claro que ele procurava manter a sua consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Irmãos, às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Opa, não deveria ser bem assim. Se eu estou andando corretamente, eu não devo mudar de posicionamento, porque as pessoas pensam de mim de forma errada e equivocada. Mas, a semelhança do apóstolo Paulo, nós deveríamos, sim, viver de tal maneira que as pessoas pudessem nos ver, pelo menos, como pessoas sérias, honestas, pessoas que dão um bom testemunho na sociedade, ainda que não concorde com as nossas posições teológicas, filosóficas, ideológicas e por aí em diante.
Eu preocupo com o que as pessoas pensam a meu respeito, até certo limite. Mas eu me preocupo. Nós deveríamos, todos nós, nos preocupar. Paulo não dependia dos elogios das pessoas para viver. Isso é diferente. Porque às vezes nós queremos saber o que as pessoas pensam a respeito de nós, é para ver se nós estamos bem ou mal na fita. Nós queremos, às vezes, receber os louros, os aplausos das pessoas. Paulo não se preocupava com isso, mas ele preocupava se as pessoas pensavam ou não se ele era mercenário, se ele era ou não um apóstolo de Cristo. Por isso que ele se defende o tempo inteiro. Olha o que diz o verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e no coração. Percebam, irmãos, que os falsos profetas, eles sim, se preocupavam com a aparência e não com o coração. Ou seja, os falsos profetas se preocupavam se eles estavam recebendo ou não os aplausos, o reconhecimento. Paulo não. Paulo preocupava se estava dando ou não um bom testemunho para os corintianos, para os palmeirenses, para os cruzeirenses, para os atleticanos, não é, Pedro? Depois de ontem, não é? Ele se preocupava com isso. Os falsos profetas não. Eles querem o reconhecimento humano. Por quê? É através do reconhecimento humano, primeiro, que eles têm status na sociedade. É através do reconhecimento humano que eles conseguem arrecadar mais e mais dinheiro para si. É através do reconhecimento humano que eles atraem a simpatia do povo e da liderança. Irmãos, Paulo era um homem que não estava interessado em se promover, mas Paulo estava interessado em promover a Cristo. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Paulo diz que ele abriu mão da retórica grega, ele pregava a mensagem pura e simples do Evangelho, ou seja, a mensagem da cruz. Se Paulo queria atrair pessoas para si, bastaria Paulo usar os métodos gregos, que eram eficientes. Paulo diz, não, a mensagem do Evangelho que eu tenho pregado é muito simples, é a cruz de Cristo. Agora, irmãos, Paulo diz que o amor de Cristo por ele também era um fator motivador do seu ministério. Ele vai dizer isso no verso 13 e no verso de número 14. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, por que o que motiva Paulo é o amor de Cristo? Porque Paulo olha para si, reconhece quem ele era, como ele vivia, a situação na qual ele se encontrava. Ele olha agora para si e vê o que Cristo fez na vida dele. Quando ele diz que o amor de Cristo o constrange, seria mais ou menos dizer o seguinte: o amor de Cristo me domina. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu sou dominado por amor de Cristo. Eu sou limitado pelo amor de Cristo. Eu sou controlado pelo amor de Cristo. Eu compreendo as coisas a partir do amor de Cristo. Irmãos, ele não ficava desencorajado por causa das críticas dos homens.
Se você tem uma coisa maior do que você mesmo, as críticas não vão te machucar tanto. Machucam, mas não é tanto. Olha, uma mãe e um pai que tem um filho drogado, por mais que ele sinta dor, ele atropela tudo isso e vai até um traficante e pede piedade, ajoelha no pé do traficante para não matar o seu filho. Uma mãe deixa de lado tudo e vai na cadeia e sujeita aquela passar por revista, obrigado, por uma revista bem meticulosa. O amor constrange, o amor faz com que a pessoa fique encorajada a agir. E Paulo vai dizer o seguinte, irmãos: até louco vocês me chamam. Paulo está sendo irônico aqui, tá, irmãos? Quando ele diz, porque se enlouquecemos é para Deus. Ele está sendo irônico aqui. Paulo não era tantã, não, tá, irmãos? Paulo está se referindo a alguma crítica que ele recebia. E não é a primeira vez que Paulo recebe essa crítica. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 26, verso 24, diz assim: dizendo eles essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Não é a primeira vez que Paulo é chamado de louco. Agora, irmãos, tem um personagem bíblico também que é infinitamente superior a Paulo, que foi chamado de louco também. Vocês sabem quem? Se é infinitamente maior do que Paulo, só pode ser um: Jesus. E ele foi chamado de louco por quem? Pelos inimigos? Pelos seus próprios parentes. Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Está projetado aí. Até bom que eu não posso falar heresias, projetam rapidinho aí, ó. Obrigado, viu, Estevão? Obrigado mesmo. Olha aí, irmãos, Jesus foi chamado de quê? Louco. De fora de si, fora do eixo, fora do siso, fora de si. Irmãos, antes de me converter, eu tinha aquela sensação de que crente era doido. Você não? Eu tinha. Depois que eu me converti, eu tenho certeza, nós somos doidos mesmo, né? O que é fé? Certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. A gente canta, o Senhor está aqui. Um cara que chega ali normal, sem fé, Inedina, o cara é doido, eu não estou vendo Jesus aqui. A gente afirma que ele está aqui, o cara, não é possível. Imagina um cientista aqui, um cara bem racional. Não é possível. Este cara está trazendo um livro que foi escrito há 2000 anos, pregando aqui, dizendo que isso aqui é manual para nós vivermos hoje. Este cara está tantã da ideia. Mas ele acredita que nós surgimos a partir de uma explosão cósmica. E eu que sou doido. Você já parou para pensar sobre isso? Ele crê em duende, mas o doido sou eu. Ele crê em horóscopo e o doido sou eu. Ele crê que tendo uma DR com a mulher dele todo dia batendo papinho lá, ele vai ter um casamento bem sucedido, e o doido sou eu. Ele crê que ele criar o filho de acordo com a psicopedagogia moderna, ele vai ter uma família, ó, certinha, e o doido sou eu. Essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês é a conversa que eu tive com outra pessoa outro dia, para provar quem era o doido de fato, será eu ou ele. Eu dei provas assim infinitas que ele é mais doido do que eu. Acreditar em Adão e Eva, isso é fichinha perto da doideira dele. Alguém que pega uma luneta e olha para as estrelas, para os planetas, e fica a noite inteira encantado, tomando chá do Santo Daime, loucão, olhando para as estrelas.
E o doido sou eu, cara, que eu não olho para estrela nenhuma. Eu olho para quem criou as estrelas. Eu quero ter intimidade com o Criador, não com a criatura. A estrela é tanto quanto eu, é criada igual eu. E a estrela está numa situação muito pior do que eu, porque eu sou criado em imagem e semelhança dele, e a estrela não. E o doido sou eu? Vai tomar banho, camarada. Que isso? Agora, tem uma coisa que motivava Paulo mais ainda, irmãos. Primeiro era o temor do Senhor. Segundo é o fato de que ele tinha uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Terceiro era o amor de Deus, que era extremamente constrangedor. Quarto, era a nova criação em Cristo Jesus. Olha o verso 16 e 17 comigo. E assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais. Notem aqui que Paulo tinha uma visão de Cristo equivocada antes. Paulo via Jesus apenas como um ser humano qualquer. Ele diz aqui, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Por que Paulo perseguiu a igreja de Cristo? Porque Paulo entendia que os judeus estavam cometendo uma idolatria, adorando um homem. Paulo, não. Lá no passado nós nos equivocamos, agora não. Agora nós não conhecemos Cristo desta forma. Agora nós o conhecemos como de fato é. Aí ele diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, vamos olhar esse texto aqui na expectativa de Paulo, depois na expectativa da igreja de Corinto, e depois na expectativa nossa aqui. Paulo, olhando para si mesmo, antes de Cristo, perseguidor da igreja, mandou matar, talvez tenha matado, era um homem extremamente intolerante, um homem zeloso pelas tradições, isso nós não podemos negar, porque ele diz isso, mas era um homem arrogante, que galgava uma certa notoriedade entre o judaísmo dos seus dias. De repente, este homem encontra com Cristo. Cristo muda a vida dele. Ele tem consciência de que tudo aquilo que ele fizera, Deus havia perdoado. Então ele diz o quê? Eu estou em Cristo, logo eu sou nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a melhor tradução aqui não é nem nova criatura, é nova criação. É a ideia de que nasceu de novo. Agora, como que a igreja de Corinto deveria entender isso? A cidade de Corinto era a cidade mais pervertida daquela época. Era a cidade mais imoral daquela época. Era a cidade mais idólatra daquela época. Muitos dos membros da igreja de Corinto vieram da prostituição, da feitiçaria, da sodomia. Essas pessoas, em Cristo Jesus, se tornaram uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, para você e para mim aqui, todos nós aqui temos um histórico de vida. Bom ou ruim? Ruim e bom ao mesmo tempo também. Se nós estamos em Cristo, o que nós temos que entender? As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Passou, eis que tudo se fez novo. Agora, pelo amor de Deus, passou, eis que tudo se fez novo, não é para você ficar fazendo e voltando todo dia, não é isso que o texto está ensinando. Antes de Cristo passou, daqui para frente você tem que ficar confessando toda hora. Errou, vamos fazer higiene da alma. Irmãos, eu vou contar para você uma das coisas mais pilantras que eu já ouvi na minha vida. Um sujeito era membro de uma igreja evangélica.
Ele pegou dinheiro emprestado com uma senhora que era agiota. Muito dinheiro. Foi embora da cidade e não pagou essa senhora. Depois de 10, 12, 15 anos, ele retorna novamente para essa cidade. Essa cidade que eu estou falando é Viçosa. Essa pessoa existe. Não estou fazendo aqui elucubração, não. É fato verídico. Pedro sabe de toda essa história toda, mas José também sabe. Aí as pessoas questionaram ele, por que ele não paga a senhora que ele deve? Sabe o que falou? Não, naquela época eu frequentava a igreja, mas não era convertido. Depois eu converti na outra cidade, ou seja, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, gente, vai ser pilantra assim no inferno. Desculpa a expressão forte, mas tem que ser muito cara de pau. Ora, desculpa, como uma pessoa pega a Bíblia e distorce. Irmãos, quando eu me converti, eu queria acertar cada centavo que eu devia. É assim que a gente vive. Ora, o cara, não, as coisas antigas se passaram. Queria ver se ele tivesse dinheiro com alguém. Uma hora dessa era bom se a gente devesse um cara 100 mil, dele, um cara desse, né? Ele viesse cobrar a gente. Não, as coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Gente do céu. Irmãos, isso é fato verídico, não é, Pedro? E não pagou mesmo. Irmãos, e não vem com essa não, Deus pesa a mão, sabe por quê? Esse sujeito não tem nada. Nem dignidade, nem dinheiro, nem nada. E se não arrepender mesmo, irmãos, Deus transforma tudo em glória quando nós andamos com Ele, de menos pecado. O pecado só é coberto pelo sangue de Cristo quando ele é descoberto por nós. Quer que eu explico? Nós reconhecemos o nosso pecado, nós descobrimos o nosso pecado e nós apresentamos o nosso pecado diante de Deus. Aí Ele cobre com o sangue de Cristo. A palavra lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra lá no grego é homologar. Você faz uma petição para o juiz. O juiz concorda com você, significa que ele quê? Ele homologou. Homologou. Irmãos, quando você confessa o seu pecado, Deus está dizendo, você tem razão, você é pecador mesmo, você errou mesmo, eu concordo com você, você é tudo isso mesmo. Mas eu concordo também que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Está ok. Então, quando nós descobrimos o nosso pecado, o Senhor o cobre. Quando nós cobrimos o nosso pecado, Deus o descobre. Não há nada oculto que não seja revelado, descoberto, demonstrado. Aquilo que vocês fizeram escondido, eu irei apresentá-lo. Estou fazendo uma paráfrase aqui. Eu irei expor diante dos olhos. Eu colocarei no eirado, diz na nossa tradução. No eirado. Agora nós temos a segunda parte, irmãos. Paulo agora, ele vai falar sobre o maior de todos os milagres, que é o milagre da reconciliação. Depois que Paulo elencou esses 4 pontos, ele vai falar do ministério que o Senhor o concedera. É o ministério da reconciliação. Primeiro, irmãos, Paulo deixa bem claro da necessidade da reconciliação. Olha o verso de número 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, o que significa a palavra reconciliação? Significa unir duas partes conflituosas. Fazer com que duas pessoas que estão em conflito se assentem juntos à mesa. Não é na mesa não, gente, é à mesa. No caso aqui, é Deus e nós. Jesus faz essa
mediação. E a pergunta é, por que nós precisamos de reconciliação? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Atingiu toda a raça humana. Atingiu o melhor indivíduo que você conhece e o pior indivíduo que você conhece. Depois ele vai dizer, irmãos, que Jesus é o autor dessa reconciliação. Olha aí, verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, a redenção, a reconciliação é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Notem, tudo provém de Deus. Agora, irmãos, tem uma coisinha na sua Bíblia, Nedina, e tem na minha aqui, que às vezes nos ajuda 90%, mas nos atrapalha de vez em quando. O que está escrito em negrito na sua Bíblia, Nedina? Não, o que está escrito antes do versículo 18, em negrito aí. Isso aí. Às vezes a gente fica preso nisso aqui, a gente esquece que o que está dizendo aqui é o quê? É o versículo que vem antes. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? A nova criação aqui em cima, o verso 17. É o verso 17, irmãos. Na Bíblia original não tem essas divisões aqui, não. Isso aqui é para facilitar a vida da gente, mas tem hora que atrapalha. Por isso que eu pego uma seta aqui, eu peguei uma seta e joguei. Joguei para lá e joguei para cá. Porque esse texto aqui está falando que vem antes. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus aí? O fato de nós nos tornarmos uma nova criatura. Então, irmãos, a nova criação, da mesma forma do que a primeira criação, ela se dá, Almir, de cima. Como que deu a primeira criação, Pedro? Haja luz. De cima para baixo. Como se dá a segunda criação? Haja cruz. De cima para baixo. Então, irmãos, não adianta. Não é a ovelha que busca o pastor. É o pastor que busca a ovelha. Não foi Paulo que decidiu por Cristo, mas foi Cristo que decidiu por Paulo. É lógico que isso aí tem as implicações depois, mas a priori é isto. Não foi Paulo que disse, eu estou aqui na estrada de Damasco, eu estou revendo bem a minha vida aqui, não está boa não. Eu vou deixar de ser rabino, deixar de ser judeu, vou ser apóstolo. Pode ser, Jesus, ó. Não é a ovelha que busca o pastor, é o pastor que busca a ovelha. Não é a moeda que busca a senhora, é a senhora que busca a moeda. Aí você diz assim, mas no caso o filho pródigo foi o filho pródigo que voltou, mas foi o pai que restaurou. Senão ele seria escravo, ele não seria filho. Ele voltou para não ser filho. E ele voltou não por amor ao pai, ele voltou por amor a ele mesmo. Por que ele diz? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Ele não diz assim, puxa vida, que tristeza, o que eu fui fazer? Meu pai está lá triste, perdendo a noite de sono, já não aguenta mais nem trabalhar, tanta dor, tanto... Ele não disse isso. Ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu passo fome? Ele voltou por causa dele. E quem o restaurou foi o pai. Tem gente que diz assim, ou vem pelo amor, pela dor. Eu não acredito. Todo mundo vem pelo amor, por amor. Amor a ele mesmo. Você quer dar o nome de dor, você dá. Irmãos, a redenção é o resultado do amor de Deus por mim e por você. Irmãos, a cruz não gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. Puxa vida, hein? A cruz sensibilizou Deus. Aí Deus manda o filho dele. Não é isso que a Bíblia diz.
O amor de Deus fez com que a cruz virasse símbolo da nossa redenção. E eu gosto de olhar para a cruz e vê-la como uma representação, um símbolo dos braços abertos de Deus nos redimindo, gritando: venha, venha, venha. Jesus é o agente da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Papa não é sumo pontífice, é heresia, irmãos. Vou te ensinar o que significa sumo pontífice. Significa o construtor supremo de pontes. A Bíblia diz que o único construtor de pontes é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens. E o Papa constrói pinguela. Coloca lodo ainda. E os pastores, também construtor de pinguela. Jesus constrói pontes. Jesus, irmãos, nos reconcilia com o Pai por meio do sacrifício. Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus é o santo que morreu pelos pecadores. Jesus é o justo que morreu pelos injustos. Jesus na cruz carregou os nossos pecados e nós carregamos a sua justiça. Tem uma palavrinha aí que o Diego, que gosta muito de teologia, deve citar sempre para vocês aí, ó, alunos dele. Se for verdade, você me fala, Marquinhos. Imputar. Ah, não gosta? Não gosta. É ou não é? Ah, Diego é federal. Imputar é o mesmo que acreditar, né, Diego? Por exemplo, a sua conta está no vermelho. É impagável o sermão de domingo passado. O que Deus fez? Pagou. Creditou na sua conta. Ele recebe os nossos pecados e nós recebemos a justiça dele. É isso que aconteceu, irmãos. Agora, Jesus é o agente, nós sabemos, mas ele também quer nos usar como agentes dele, olha aí. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, preste atenção. Você não é chamado para fazer fofoca. Você não é chamado para colocar duas pessoas num ringue. Não foi isso que Jesus fez. Você não é chamado para jogar querosene, gasolina, álcool no fogo. Você é chamado para ser instrumento de Deus para reconciliar seres humanos, irmãos. E quais são as credenciais de um embaixador, de um reconciliador? Primeiro, ele tem que nascer de novo, né? Tem que ser nova criatura. Segundo, ele tem que viver para a glória de Cristo. Foi o que Paulo disse aqui, ó, no verso 15 e 16. Irmãos, vocês acham que ser um embaixador é um privilégio? Sim. É uma grande responsabilidade? Então tá, vamos lá. Primeiro, um embaixador vive na sua terra ou fora dela? Fora da sua terra. Um embaixador, ele transmite o que ele quer ou ele transmite aquilo que o seu governo quer? Oi? Ótimo. O embaixador fala a respeito de si mesmo ou ele fala a respeito do seu senhor? Seu senhor. O embaixador, ele se enviou ou ele foi enviado por alguém? Enviado por alguém, ótimo. Agora, depois de 20 anos nos Estados Unidos como embaixador, você acha que ele pode naturalizar? Oi? Não pode. Então, por que ele não pode, irmãos? Porque ele não vai ser embaixador do Brasil.
Então, nós jamais iremos nos naturalizar. E Paulo diz que a nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Agora, irmãos, o embaixador, ele não tem o objetivo de vencer o debate. Ele tem que alcançar os objetivos. Há pouco tempo, o nosso presidente teve que ir até a Rússia negociar algo que é precioso para o nosso país. O que era? Quem se lembra aqui? Fertilizante. O que bomba a nossa economia no Brasil é o quê? É o agronegócio. Ali, irmãos, fica de lado qualquer ideologia, qualquer coisa. Tem que alcançar resultados. A mesma coisa é o fato do embaixador. O embaixador bom não é aquele que vence o debate, mas que alcança resultados. Por exemplo, às vezes o cara me deu de 10-1 no debate, mas depois ele se rende, ele crê no Cristo que eu creio. Ele ganhou o debate, mas quem alcançou o resultado? Oi? Vou dar um exemplo. Casamento. Maioria das vezes, quem ganha um debate lá em casa, adivinha? Não, eu. Quem alcança os resultados? Maria José. Ô, Geraldo, já que você não quer, tranquilo, Geraldo. Olha. Eu estou aqui para te servir, Geraldo. E eu estou bobão acreditando mesmo. 2 dias depois eu fiz tudo que ela queria. Eu vou falar, mas José, não, Geraldo, você fez o que quis, amor. Eu venci o debate. Quem conquistou o resultado? Foi ela. Então, irmãos. Oi? Não vou citar porque é em tudo, né? Então, eu não falo. Irmãos, e a mensagem ela é urgente, olha aí. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse para o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, irmãos, qual que é o perigo, irmãos? Daquela pessoa que recebe a mensagem. Primeiro, recebê-la em vão. E aqui eu quero ampliar, não as pessoas de fora. Isso pode acontecer conosco aqui esta noite. Olha o que diz o texto, verso 1, no capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É desprezo pela mensagem. Receber a palavra em vão é recebê-la com desdém, com desprezo. Por que eu fico muito chateado quando as pessoas conversam durante o culto? Porque eu entendo que o que eu estou falando aqui é precioso. Se eu não for, é simples. Só as pessoas chamar o conselho da igreja, tirar e trazer um que fala alguma coisa que presta. Mas eu me sinto extremamente desprestigiado e, até certo ponto, eu acho que Deus está sendo desprestigiado. Porque eu estou tentando expor a palavra dele, por isso eu a faço de forma expositiva. Raramente eu conto o caso. Eu não sou de ficar contando muita historinha aqui na igreja, porque eu quero que o texto fique no coração. Por isso que eu gasto 40 minutos fazendo exposição, lendo versículo. Quantas vezes nós lemos o mesmo texto aqui hoje? Umas 3 ou 4. Quantas vezes eu fui no mesmo versículo aqui? Umas 3 ou 4. Para evitar de falar coisa minha. Por isso, olha aqui, o desprezo pela mensagem. Isso pode acontecer conosco? Pode. Irmãos, hoje eu não sou cruzeirense igual eu era, não. Também na segunda divisão é difícil manter o mesmo amor. Mas, gente, teve uma época que o Cruzeiro estava ganhando tudo. Eu estava aqui, pegava meu celular no canto assim, olhava. Tem mais de 5 anos que eu não carrego o celular para a igreja. Se eu vier com o celular aqui, eu preciso de fazer alguma coisa, talvez mandar um link para a pessoa na hora do culto aqui. No contrário, eu não carrego o celular. Porque estava me distraindo. Eu passei perto de um irmão aqui e falei assim, 2-1 para nós. Para nós ainda. Um dia na porta ali, eu falei, nós derrotamos vocês hoje. Como é que o senhor sabe? Eu falei, pelos foguetes lá fora, né? Não falei isso, que é mentira, né, irmãos? Então, primeiro, irmãos,
é receber a graça de Deus em vão. E o segundo, irmãos, postergar a decisão. Essa palavra postergar é bonita, deixa eu trazer para um português mais do dia a dia. Adiar a decisão. Olha de verso 2 aqui. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eu ouvi essa história, eu não sei se é verdade ou não. Pode ser verdade ou não, mas como ilustração, ela serve muito bem. Uma moça era crente, se desviou dos caminhos do Senhor, começou a ir para a festa, começou a se embriagar, fazer uso de drogas. Isso gerou muita preocupação na mãe. Ela era rebelde, não obedecia à mãe, muito crente, muito piedosa. Um dia, os amigos tocaram a buzina em frente da casa dela. Ela desceu a escada rapidamente. A mãe gritou assim: minha filha, Jesus te abençoe, vai com Deus. Aí ela falou assim: só se ele for no porta-mala, porque aqui não cabe não, já somos 5. A história diz que mais à frente, eles bateram e depois capotaram, todos morreram. Quando abriram o porta-mala do carro, tinha lá 2 pentes de ovos intactos. O carro era do pai de um deles que tinha comprado 2 pentes de ovos e deixado ali. Eu não sei se é verdade, mas pelo menos como ilustração serve. Irmãos, ninguém aqui sabe o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Por isso nós não podemos, primeiro, desprezar a mensagem. Segundo, desprezar o conteúdo da mensagem. Pastor Hernandes conta que ele foi convidado para pregar numa cidade, numa cruzada. O sobrinho de um dos presbíteros lá tinha se desviado. E o tio insistiu, e o sobrinho não foi. Naquela noite ele foi assassinado. No outro dia o pastor Hernandes continuou na cidade, eram 2 dias de pregação. O pastor Hernandes foi lá naquele velório. Ele viu a tristeza da família toda era da igreja. Desprezo pela mensagem ou adiar uma decisão. Vamos orar, irmãos? Eu acho que só deve ter 2 ou 3 aqui, não tem mais. Conheceu Lelê. Quem conheceu Lelê aqui? Tem mais. Lelê, com 22 anos, se converteu. Ele sugeriu para mim: Geraldo, escreve sua monografia, escreve sobre a inerrância das Escrituras. Ele falou: Lelê, é difícil demais de assunto. Mas escreve, Geraldo, você gosta muito, escreve. Eu falei: vou escrever. Pouco tempo depois, descobri um câncer. Este câncer foi avassalador. Ele morreu rapidamente. Eu cheguei a visitá-lo lá em Belo Horizonte. Na minha monografia, na minha defesa para ordenação, eu cito o nome dele, Lelê. Um jovem de 20 e poucos anos se converteu, estava fazendo agronomia, tinha passado no vestibular, né? Acho que quando descobriu o câncer, estava até meio careca, tinha raspado a cabeça. Mexeu profundamente comigo, porque um menino cheio de vida, a família totalmente desconstruída, né? Esse menino se converte, você fica apaixonado pelas Escrituras, em 2 anos dá bastante fruto, fica extremamente empolgado com o Evangelho, vira um Diego, assim, que é apaixonado por teologia, né, Diego? Igual você, se gostava de inerrância, Lutero, reforma, essas coisas, ele brilhava com essas coisas, de imputação, né? Falando, então, Diego, vem orar aqui, Diego, por nós, fazendo um favor, nosso presbítero aí. Irmão, quando eu falo que o Diego gosta de teologia, ele elogio, tá bom? Não é crítica, não, eu também gosto. Não tanto quanto ele, mas eu também gosto. Senhor Deus, nosso Pai amado e soberano,
Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento aqui, por ouvir a sua palavra, por aprender mais, Pai. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e que foi exposto aqui hoje, Pai. Pela imputação da sua justiça em nós. Muito obrigado, Pai. Que toda palavra que ouvimos aqui hoje possa gerar frutos em nossos corações, Pai. De maneira que nós venhamos a parecer mais, cada dia mais como o Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê a graça, Pai, nos dê a coragem, a perseverança de sermos embaixadores do reino do Senhor, Pai. Para que vários outros possam também voltar, Pai, para o lar, de volta para o Senhor, Pai. Nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém.